Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram de semana de provas? Aquela semaninha que fica todo mundo na maior correria, né? Prof, eu ainda estou me recuperando da semana de provas. Ai, mas eu acho que é assim, eu não sei o que vocês de fato sentem assim, mas não é uma coisa ruim fazer prova, mas tudo junto deve ser uma pressão naquela semana, meu Deus, né? Que não é de Deus. A pressão tudo numa única semana, né, gente? Nossa Senhora. Se fosse ao longo, né? Ai, eu sempre questiono essas coisas. Se fosse os professores, não é ruim fazer prova, né? A ideia da prova, de mostrar o que você conseguiu aprender, é uma coisa bacana, né? Mas tudo junto, né? Imagina se fosse um pouquinho de cada vez, né? Não ia ficar essa loucura. Porque depois vem a loucura pro nosso lado também, né? Até ontem tava que a gente não respirava para conseguir olhar tudo. Ainda mesmo assim, eu tenho algumas coisas que eu tenho que escrever a devolutiva. Eu olhei tudo, mas não lembro se na turma de vocês eu dei devolutiva dos fóruns, para quem não participou da live. Tem alguma turma lá que eu estou devendo ainda. Que eu até olhei quem fez, mas não consegui dar conta da devolutiva. E ontem, no final da noite, ainda, não sei se perceberam, até hoje tá assim, o Ava tá meio... O Ava tá funcionando, só que o site, o link do site, né, da UP, tá fora desde ontem. Deve ter sido que nem o da receita do imposto de renda, né? Que daí, aquele dia que todo mundo deixa para o último dia, os professores também acho que estavam todos postando nota ontem à noite, caiu, né? Caiu, não deu conta do sistema, né? Mas a quantidade de gente acessando. Tenho certeza que foi isso. Até agora tá a coisa tá meio instável. Quero ver quem está aqui. Fran, Érica, Maiara, Elô, Mariana Heloise. São, né? São. Uhum. Quero ver o que vocês escreveram aqui. Não é, Fran? Fica uma doideira, uma loucurada, né? Gente, olha, até eu, como a turma de vocês eu já tinha corrigido fazia um tempinho que eu digo porque ontem ainda tinha várias turmas que eu estava corrigindo. Eu já nem lembrava mais como é que tinha ido a turma de vocês na avaliação, e daí eu fui olhar as notas para lembrar, os comentários lá da prova. Puxa, como foi bom, sabe? Quem acabou ficando com nota baixa foi porque não fez a prova ou deixou de entregar algum trabalho, alguma coisa assim, não participou das lives nem fez a postagem depois, né? Senão, que gostoso de ler. Foi bem bom de estar lendo o que vocês escreveram, até porque ali também apareciam opiniões, né? Foi bem interessante, gente, bem construtivo mesmo. Dei risada em algumas respostas que vocês formularam para a professora Clotilde. Foi muito bom. Espero que vocês e assim, como aprendizados também, né? Quando eu gravo o vídeo para vocês com a devolutiva, como é que eu ia dar um gabarito para aquela prova? Não tem como dar gabarito, né? É muito mais a capacidade que vocês têm de fazer as associações e a partir disso eu vou analisando o que vocês escreveram. Tanto que não é, quando tem desconto de nota, não é nenhum erro, né? Até falei isso no vídeo, é muito mais porque às vezes algumas coisas que eram pedidas, como associações ali com o vídeo do Paulo Freire, do Rubem Alves, com material, alguma coisa que não foi feita, né? Que colocou ali a ideia, tudo, mas não fez essa parte. Normalmente é isso que acaba, né? Que às vezes fica com uma nota menor. Não é um erro, né? É só não fez aqueles itens ali que estavam sendo pedidos, porque de conteúdo mesmo, de escrita, é difícil ter algo ali do tipo, isso daqui tá errado mesmo, né? E eu até coloquei no roteiro da aula de vocês, né? Qualquer coisa depois, até quando a gente terminar essa live, quem quiser me mandar por WhatsApp, vocês já têm o WhatsApp, podem me mandar qualquer questionamento, dúvida que tenha ficado. Alguns até, eu não lembro quem é da turma de vocês, eu tenho até que achar no WhatsApp, que até me pediu já, mas eu não estava conseguindo dar devolutivo pessoal porque estava dando conta de corrigir as outras turmas, né?
Então, agora que eu vou conseguir colocar em dia as devolutivas, né? Tem alguma dúvida, alguma questão. E, claro, a gente também pode errar lançamento, né? Pode ser erro mesmo de digitação, tomo maior cuidado. Reviso depois com meu filho, ele me ajuda também, porque daí eu faço com 2 computadores para olhar num e no outro, tal. Então, mas mesmo assim ainda pode passar alguma coisa às vezes, de confusão de lançamento, tá? Então, me ajudem nessas questões, né? Qualquer coisa só tá gritando, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui no AVA, que eu não lembro se eu coloquei para vocês. Não coloquei, deixa eu colocar já, que eu já carrego aqui para vocês também. O planejamento, então, do bimestre. Deixa eu colocar aqui. Gente do céu, estamos... É Natal já praticamente, né? Não é inacreditável a velocidade que passou esse ano? Não sei se a gente sempre naquela de... Vai voltar, vai... Não é? Agora chegamos no 4º bimestre já. Chocada com o 4º bimestre. Não sei como é que vocês estão sentindo, mas eu tô naquele nível, não acredito que é 4º bimestre. Né? E que já é... Você tá esperando Natal, Érica? Não vê a hora que chegue? Sério? Eu tô um pouco assustada. Adoro Natal, tudo, mas, pra ser sincera, estou um pouco assustada que daqui 90 dias é 2021. Ah, para ganhar um celular, bem que eu achei, eu falei, tava vendo alguma coisa, né? Eu tô ansiosa para vacina, isso sim. Ai, Fran, é bem isso mesmo, né? Puxa vida, é para a gente conseguir voltar um pouco mais próximo, pelo menos, do que tinha antes, né, Fran? Exatamente. Na verdade, eu estou pensando em me candidatar para fazer o teste. Que tem como, né? Que interessante! Porque É, agora tem uma remessa, tem várias vacinas com teste e eles selecionam os candidatos, né, Fran? exatamente, exatamente. Estou pensando seriamente Ah, em me candidatar. que legal. Não, e assim, né, Fran? Vamos pensar, tem os testes, até passar por todas aquelas etapas. A gente sabe que 2021 ainda não vai ser o mundo próximo do que a gente tinha, né? Ainda vai ser muito, muito híbrido, né? Tem até uma associação que foi criada agora para a educação básica, do ensino híbrido para a educação básica, coisa que antes da pandemia ninguém ousava falar sobre isso para a educação básica, né? O ensino superior já existia, né? Fazia muito tempo. Mas a educação básica não. Então, né, quando se cria uma associação para discutir sobre isso na educação básica, porque vai ser né, como fala, um novo normal, aí acho meio estranho esse termo, mas não olhando pelo lado ruim daí, mas até pelo lado bom de perceber que algumas coisas aqui nesse formato são interessantes de serem realizadas. Claro que para educação infantil é muito esquisito, né, gente? Educação infantil é... Como é que vai fazer para educação infantil assim, né? Mas em outros, meu filho que está no 8º ano, tudo a gente percebe que ele consegue fazer tranquilamente por aqui. Não tem o processo de interação é muito diferente, né? Mas dá para ser, até porque em 2021 vai ter que ser muito assim ainda, né? Muito no formato do que está voltando hoje, né? Com uma quantidade menor de crianças, né, de adolescentes, enfim, nas turmas, não vai ter como voltar todo mundo normal, né? Eu acho que foi o prefeito de São Paulo que falou que até o final do ano ele já quer imunizar toda a população de São Paulo, né? Pensando num retorno ano que vem mais próximo do normal, mas é difícil, a gente sabe que não vai dar tempo, né, de fazer tudo isso e vacina. Pensa a guerra daí que vai dar de gente atrás de vacina, tudo para. E é o todo, né? É o mundo inteiro, né? Uma pandemia não envolve só um estado que se resolve e daí como é que faz? Ninguém mais entra, ninguém mais sai de lá. A gente trouxe uma complexidade, né? Essa pandemia é análise de tudo que é lado, né, gente? O nível de nossa, é algo assim, a gente fica se refletindo e claro,
quem aqui, eu acho que o foco principal do curso de pedagogia era a educação infantil, e com a quantidade de escolinhas, né, a previsão que se tem que até o final do ano no Brasil vai chegar a 60% das escolas de educação infantil fechadas, por conta de crise econômica mesmo, né? Não fecham as grandes, né, que estão dentro de colégios, tal, mas as menores. Então, é que isso também consiga retomar, né, com segurança, o ano que vem, tudo, as coisas têm que começar voltando, né? Não tem outra. Não é assim o voltar como era antes, é o voltar com todo o protocolo de segurança, né? Mas é necessário, né? Imagina, as crianças de fato, né, gente, ficaram um ano todo, os pequenininhos, né, longe, né? Uma ou outra escola que eu sei que até algumas alunas contaram que estavam recebendo as crianças um pouquinho naquele momento que era permitido, depois ficou bandeira laranja aqui em Curitiba, não pôde mais, né? Agora até nem sei como é que tá, porque daí saiu lá o decreto que até 31 de outubro não pode, né? Até me perdi, né? Porque uma hora pode, não pode. E isso também gera uma ansiedade na gente, né? Principalmente quem está envolvido nas escolinhas, né? Faz todo um preparo, volta, não pode mais. Recebe as crianças, não recebe mais. Agora pode. Nossa, isso é difícil a gente conseguir lidar de corpo mesmo com tudo isso, né? Não é um processo tão tranquilo, não. Mas, enfim, que a gente consiga, né, de estudo ainda, tirar um bom aprendizado e que 2021, pelo menos um pouquinho mais próximo do que a gente tinha no início de 2020, né, que ficou de pernas pro ar. Mas são guerreiras, quem está aqui, tudo. A gente fez um escândalo, tudo não choveu. Caiu 2 gotas aqui, mas parou. Guerreiras, né, vocês 4, toda a turma que está aqui, que conseguiu, porque não é fácil mesmo, né? Nessa mudança tão grande, de repente, o desejo, eu tenho certeza disso, de cancelar, de largar, é enorme, né? Para várias pessoas, porque não foi uma mudança tranquila, foi uma mudança muito abrupta, né? Depois a gente acabou se acostumando, né? Mas no começo foi desesperador, né? Eu lembro, assim, em abril eu estava completamente desesperada. Do tipo, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer? Porque no comecinho parecia, é só um pouquinho e a gente já vai voltar, né? Vai dar uns 15 dias, um mês, a gente já volta. Daí, de repente, não era mais isso, era só lá em maio, junho. Desesperador. Depois a gente vai se acostumando, né? Até porque é o que tem pra vida, né? Vamos lá, minhas amadas. Esse bimestre, a gente começa a trabalhar. Deixa eu só tirar aqui que tô com aquele WhatsApp web aqui, fica caindo mensagem, fica fazendo barulho. Esse bimestre a gente vai um pouco mais na questão da prática com as crianças. Aquilo que nós trabalhamos no bimestre passado, que foi mais o que os autores falam dessa parte de metodologia, né? Então, os autores que vocês já conheciam, já tinham inclusive trabalhado em outras disciplinas, né? Vygotsky, Piaget, Vallon, os clássicos aí da pedagogia, mas alguns que vocês já tinham visto, inclusive com o professor Batistella, falando de gamificação, de jogos, daí o Biratan D'Ambrosio para falar da etnomatemática, resolução de problemas. Então, foi mais bem a carinha da prova, né? Foi mais uma discussão acerca de como tem que estar essa nova matemática aí, né, no mundo de hoje. Eu acho que eu comentei com vocês daquele filme, não está disponível em Netflix ainda nada, quando tiver eu aviso. Os Incríveis 2, né? É bem bacana esse daí, ele aborda vários itens interessantes e também aborda a questão e assim, né? Também não gosto desse termo nova matemática. Parece que é uma matemática, não é uma nova, né? Mas até eu lembro de algumas respostas na prova, né? E eu também tenho uma crítica com relação a isso, né? Parece que tudo que estava no passado estava errado. Não estava errado, né? Está aqui, né? Algumas de vocês não são mais novas, mas às vezes turmas que tem o pessoal, né, que já tem um pouco mais de idade, passou por uma educação bastante tradicional, principalmente da matemática. E mesmo mais novas, né? Às vezes tiveram professores de matemática muito tradicionais, não só de matemática, né?
mas ali falando da matemática, muito tradicionais. Mas ok, né? Aquele era o perfil daquele mundo, ok? É um mundo de 20, 30 anos atrás, mas era o modelo daquele mundo, serviu, né? A crítica não é como, não poderia ter sido daquele jeito. O mundo era daquele jeito naquele momento. Gente, se naquele momento as casas tinham Barças, e aquela enciclopédia imensa na estante significava conhecimento, estava tudo ali. Né? Não existia Google, não existia internet, né? Estava tudo muito no início. Então, olha a diferença, né? Que se você precisa ter um conhecimento, o conhecimento estava na Barça, que é onde tinha tudo, é ali. Então, é claro, o professor era o único capaz de ler. Eu estou falando Barça porque tinha... Não sei se vocês lembram disso, tem alguém na família que tinha uma estante, eu lembro da casa de uma tia minha, que, nossa, aquilo era caro, né? Então, na casa dessa minha tia tinha, era a coisa mais linda, existia uma valorização. Você lembra, Mayara? Não é? Eu lembro com uma coisa, eu lembro que a minha família explicava, não, que a gente não tinha condições de ter, né, aquela lá, daí tinha que ir na Biblioteca Pública do Paraná para ter acesso à informação. Então, é normal que aqueles professores daquele momento fossem daquele jeito, até porque, pensa, acesso ao conhecimento. Agora, qualquer coisa que a gente quer saber, a gente digita no Google, o Google sabe de tudo, né? Gente, vocês viram aquele filme, aquele documentário da Netflix, Dilema das Redes? Já ouviram falar? Tirem um tempinho do tempo de vocês e assistam. Dilema das Redes. Hoje de manhã aconteceu uma coisa muito interessante. Eu acordei. Vale muito a pena até para ter um olhar crítico, né, do que você faz, do que acontece por trás das redes sociais. E eu tenho mania de acordar e eu dou uma olhadinha no que vai ter no dia no WhatsApp, no YouTube do Instituto Casagrande. Instituto Casagrande, eu conheço os fundadores, eu trabalhei com eles na universidade, eles trabalharam no Positivo, um deles foi meu professor, inclusive, o Renato, e eles estão fazendo lives, conteúdos fantásticos, eu já fiz propaganda para vocês, inclusive. Então, eu sempre dou uma olhada lá para ver o que tem no dia, se é alguma coisa que me interessa. Meio que todo dia de manhã eu dou uma olhadinha lá para ver o que... inclusive, amanhã vai ter um seminário de avaliação, eu tenho voucher para quem tiver interesse. É das 14 às 20 horas. E vai ter autores maravilhosos. Enfim, estava eu olhando lá hoje de manhã o que ia ter, e eu achei estranho que apareceu na minha timeline do meu YouTube um seminário que eles já fizeram, que foi semana passada, de diversidade e inclusão. Inclusive, eu estava inscrita, assisti e tal. E apareceu. E daí que estranho. Porque, assim, esses seminários que eles fazem é uma imersão lá, tipo, o dia inteiro. Não fica disponível depois. Eles fazem replay, daí fica disponível no outro dia, que nem foi sábado e domingo, e depois não fica, né? E apareceu lá, falei, nossa, eles fizeram mais um replay, não estava sabendo que ia ter replay. Gente, olha isso, daí um professor que tem um canal do YouTube deve ter copiado a transmissão deles, né? É fácil de fazer isso com os recursos tecnológicos, e estava divulgando no canal dele o seminário, que tem todo, pago, né? Eu consigo vouchers, até porque eles são um instituto também, vocês têm a ver com curso de pedagogia, tem tudo a ver com o canal, né? Eu conheço eles, por isso que consigo tudo, e eles têm uma ação beneficente nisso também. Mas o outro professor pensa, divulgando. Tem um dilema ético aí horrível, né? E o professor divulgando ainda, né? Enfim. Mas o que é o tchan disso? O YouTube percebeu que toda manhã eu tô lá vendo o que vai acontecendo do Instituto Casagrande, não só o Instituto, tem mais uns 3, 4 que eu sigo ali, vou dando uma olhada, e colocou para mim, na minha timeline, desse outro professor, que também tinha do Instituto, entendeu? Que tá, tipo, tá copiando,
né? Não tem outra palavra para falar a não ser essa, copiando. Né? Tanto que eu avisei, né, o pessoal lá do Instituto, eu falei, gente, dá uma olhada nesse canal desse professor aqui. Olha aqui, que cara de pau. Olha o que a rede já sabe de mim. Percebe? Olha o que já está me propondo. Esse documentário vai muito nessa linha de falar sobre o quanto as redes, né, tudo que a gente escreve no Google, Facebook, Instagram, tudo que é lugar, o quanto já sabe da gente e o quanto nos vicia a não sair daquilo ali. Ok, né? Um vício de estar olhando lives no Instituto Casagrande é um vício ruim? Não, é conhecimento, né? Não tem problema nesse sentido. Mas o quanto elas, a partir das ferramentas delas computacionais, elas te fazem viciar. Então, é do tipo, que você realmente não saia do Facebook, que você perca muitas horas ali. Muito interessante, tá? Como uma análise do que está acontecendo, como uma análise de o que você está conseguindo ganhar com isso, principalmente nas redes sociais aí, Facebook e tal. A própria Netflix também é uma rede, né? Muito interessante, Dilema das Redes, está disponível no YouTube. E, Fran, eu vou pegar o vouchers que eles me deram e já vou passar aqui para vocês, depois eu passo também. Tem que fazer inscrição hoje, que daí consegue ver a live amanhã das 14 até as 20, gratuitamente. E tem tudo a ver com o que a gente trabalhou, sabe, no primeiro bimestre, na parte de avaliação, essas coisas, tem tudo a ver. Só que daí não vale aquele certificado acadêmico, sabe? O certificado acadêmico, daí tem que pagar R$30, que daí eles emitem com uma universidade, e normalmente tem mais, bom dia, Renan, normalmente tem mais daí a questão de alguma atividade que tem que estar fazendo também, para conseguir o certificado acadêmico, tá? Mas só para assistir, esse link que eu vou passar para vocês, daí já funciona bem, bem direitinho. Gente, vocês conseguiram ver o vídeo lá que eu deixei assíncrono para vocês? Para darem uma olhada? Conseguiu, Mari? Ai, que bom. Ah, Mayara também. Bom. Não se preocupe quem não olhou, olha depois. Eu até eu coloquei. Ah, a Fran também, muito bom, muito bom. Até falando em planejamento, né, do nosso quarto bimestre, eu coloquei aqui também, Erika Show. Ah, que ótimo. Eu coloquei aqui das 8 às 9h30, live, só que a gente começou hoje mais tarde um pouquinho, né? Daí depois, 9h30 às 11, vídeos assíncronos e atividades. Porque eu queria que vocês vissem realmente aquele vídeo antes, porque o que eu quero fazer mais com vocês esse bimestre, que a gente acabou não fazendo muito no primeiro bimestre. E eu, se ficar no mesmo formato todo bimestre de trabalho, eu canso de mim, imagino vocês, né? Então, algumas coisas eu gosto de mudar, de alterar como a gente estava trabalhando. Então, eu sei que vocês preferem a aula no início da manhã, então, né, na outra semana a gente vai voltar a começar às 8. Só que daí, antes, né, não um dia antes, eu vou tentar postar lá onde vocês é na quarta, vou tentar postar na segunda, já o vídeo assíncrono ou alguma atividade. Porque qual que é a ideia? Esse tempo que a gente tem aqui, que seja um tempo realmente que a gente vai estar discutindo um vídeo. Não vou fazer vídeos imensos, esse saiu de 20 minutos, eu queria que tivesse 5 e eu falei 20. Então, eu tenho, Isabelle, prof, precisa aprender também a diminuir, né, a ser mais assertiva nas coisas, para não fazer vídeo tão grande que ninguém aguenta mais. Então, a minha intenção é vídeos mais curtos, né, e que a partir desses vídeos, depois, durante a nossa live, a gente possa fazer mais discussões e até mesmo atividades, né, que vocês possam estar participando, até para ficar mais dinâmico, ok? E como nesse bimestre a gente vai investigar mais que ferramentas metodológicas a gente vai estar usando para inserir a matemática para essas crianças, que no bimestre passado a gente ficou conversando, né? Sobre todos esses autores, a metodologia, mas agora, de fato, como a gente faz essa parte de metodologia para trabalhar com essas crianças na educação infantil, tá?
até o Renan e a Érica, que fizeram no semestre passado a disciplina de conteúdos, agora a gente linka com o conteúdo de conteúdos, só que agora pelo viés da metodologia, que como essa disciplina é como trabalhar com esse conteúdo, é a parte metodológica. Né? Então, agora até se assemelha mais à disciplina do semestre passado, não é a mesma, porque é outro viés aqui, né? Mas a ideia de estar com práticas para trabalhar com as crianças de educação infantil. Esse é o principal foco agora desse bimestre, tá? É claro que na educação infantil a gente não trabalha assim, matemática, não, né? É o todo, né? É o brincar com as crianças. Mas nós, como prof, sabemos o que aparece naquela brincadeira para as crianças, sabe? A gente, né, sabe o que tá, opa, quando aquela criança está brincando, que parece que ela só está lá no parquinho de areia, enchendo um baldinho com areia, a gente já sabe quanta importância tem encher aquele baldinho de areia. Então, a gente trabalha pensando na matemática, mas dentro da aplicação na educação infantil vai ser o todo, né? Não simplesmente a matemática. Tá? Então, continuamos nessa ideia, só que o vídeo é assíncrono, eu posto antes, que daí mesmo vocês já vão dando... Eu deixo um horário dedicado das 9h30 às 11h, mas sempre que vocês conseguirem assistir antes, eu vou mandando as mensagens lembrando vocês disso, é melhor, que daí a gente acaba rendendo mais aqui nesse momento de discussão, ok? O planejamento, então, o tripé que a gente trabalha na parte da matemática, na educação infantil, é relacionado à geometria, medidas e os números, né? Gente, olha que bonitinho, né? Na educação infantil, a gente trabalha com gráficos, probabilidade e estatística. Não é fofo? Você vai falar assim, meu Deus, probabilidade é uma coisa de ensino médio, estatística às vezes só se vê na faculdade. Uhum. A gente já começa a trabalhar alguns conceitos na educação infantil. A educação infantil, na verdade, conhece tudo muito superficialmente, de maneira muito lúdica, né? Mas é apresentado o universo para as crianças na educação infantil. Sempre acreditei nisso, esses dias vi numa live quem que estava falando? Era alguém, né, que de conhecimento, de muito estudo, não lembro quem que era. E eu concordo plenamente, é assim, sim, o professor de educação infantil deveria ser o professor melhor remunerado. Né? Acho que já comentei isso com vocês, não tem a menor sombra de dúvida, porque a maneira como se trabalha é a partir ali da educação infantil e tem toda uma construção, uma base de sustentação para o resto. Muito mais importante que um professor de ensino superior? Ixi, muito mais. Uhum. Deveria ser ali na educação infantil, por conta de... educação superior é fácil, né? Vocês são adultos, vocês não estão nem chorando aí do outro lado, pelo menos não estou nem vendo, né? Mas na prática, no presencial, a gente consegue, né? No ensino superior. Agora, pega uma criança, uma salinha de crianças de 4 anos, por Deus, né? E ainda ali mostrar a magia do mundo para essas crianças. O quanto isso é importante. Então, hoje é uma discussão sobre o planejamento na disciplina. Gente, projeto interdisciplinar, eu coloquei ali, mas eu estou tentando, ainda não consegui, tá? Então, porque era para fazer com outro curso. E como esse bimestre, assim, é curtíssimo, assim, começou, acabou, né, gente? Por isso que eu falei, estamos no Natal. Estamos no Natal já. Eu coloquei ali, mas ainda vai ser... eu tenho que ver se vai dar certo mesmo, por conta de datas, tá? Porque seria o curso de vocês junto com outro curso da universidade para estar fazendo esse projeto. Então, fica ali ainda como um parênteses, não está oficial, eu volto a conversar com vocês na outra semana sobre isso, se der certo, tá? Ali é basicamente os itens que a gente vai trabalhar ao longo, lembrando que fora a semana que vem na outra é o Fórum de Educação, né? Então, não tem aula nesse formato, a gente vai estar todo mundo envolvido no fórum. O fórum vai acontecer no período noturno, as aulas no período da manhã não acontecem, e daí todos são convidados a participar no período noturno.
Eu acho que não foi feito divulgação ainda, né, gente? Mas vai acontecer a divulgação certinho, tá? De como vão ser as lives, os momentos, tá bem bacana. Daí mais 3 aulinhas depois, e depois já vem, olha ali, de 18 a 24 semanas de provas, depois semana substitutiva e acabou o Natal. Tá ali, né? Então, realmente, a gente tem mais 4 aulas, né? Ainda que a turma de vocês tem bastante, tem turmas que eu só tenho mais 3. Então, a turma de vocês ainda deu a quantidade boa de aulas, que realmente, né, muito rápido esse quarto bimestre. Sempre é assim, mas dá a impressão que esse ano a velocidade ficou maior ainda. Ok? Então, é mais ou menos essa ideia. Aqui, gente, quando eu coloco esse planejamento, eu tenho noção do todo, mas eu gosto disso, né? Peço até desculpas para quem gosta de uma coisa mais, né? Dia 14 eu vou falar só de geometria. Muda, às vezes dependendo até a maneira como vocês se comportam, né? Participam da live, às vezes eu vou alterando a ordem, né? O que está na ementa da disciplina que precisa ser cumprido, sim, isso vai estar aparecendo sempre. Mas muitas vezes eu altero a ordem por conta da participação de vocês, ok? Então, aproveitando que vocês... Eu já coloquei esse material lá, tá? Então, só projeto interdisciplinar que fica entre parênteses, ali, se não for possível, a gente faz um projeto dentro da própria disciplina, sem envolver outro curso ou alguma coisa assim, tá? Eu, aproveitando que, né, a maioria que está aqui conseguiu olhar o vídeo lá, vamos fazer uma atividade aqui. Renan, não sei se conseguiu ver ou não, mas se não conseguiu, não tem problema nenhum, pode participar da mesma maneira. Ah, e até eu não coloquei ali, desculpa, esqueci. No bimestre passado, as lives acabavam valendo as notinhas, né? Daí quem não participava da live participava depois, e a prova valendo 6. Então, se não tiver o projeto, porque se tiver o projeto, grande parte da pontuação vai estar em cima do projeto, tá? Se não tiver, daí vai ser as lives junto com atividades, não vai ser só a live, tá? Porque daí eu sempre preparo alguma coisa de atividades para, como eu disse para vocês, para a gente tentar ser um pouco, para eu tentar ser um pouco mais, trazer um pouco mais de prática para vocês, até para fomentar mais discussões, ok? Então, mas tudo isso daí eu confirmo na semana que vem com essa situação do projeto, tá? Então, hoje está valendo participação, conhecimento, notinha em si não está valendo, tá? Tão ruim, né, quando a gente tem que ficar atrelando a nota, mas enfim, esse é o mundo, né? Gente, então eu preparei uma atividade aqui só com 4 questões, deixa eu só colocar o link aqui para vocês. É este, peraí, aqui. A gente já usou nas aulas, é só para a gente discutir daí o vídeo a partir disso. Daí eu já trouxe algumas práticas aqui que a gente vai estar fazendo juntos. Então, aqui, ó. É fora do AVA. Como o AVA não está funcionando, na verdade funciona, tá, Érica? Só tem que entrar por outro item. O que não está funcionando é aquele link da up.edu.br. Mas tem um outro link de acesso que dá certo até. A Mari colocou no grupo da turma lá, você consegue acessar. Mas não se preocupem que esse que eu coloquei aqui é fora do AVA. Quem está pelo celular, não tem problema, pode clicar ali, só que antes de clicar, deixa eu só ver se eu já deixei organizado aqui, já. Ele vai pedir assim, quando vocês entrarem nesse link, ele vai pedir room name, né, o nome da sala. Daí vocês digitam Moleta 1725, assim. É o nome da sala. Depois ele vai ter numa segunda tela o nome de vocês. Daí vocês digitam o nome de vocês e respondem essas 4 perguntinhas que tem ali. Tá? Que tem um pouco a ver com o vídeo ali que vocês viram. De novo, não se preocupem com o erro, com o acerto, é só para a gente trazer uma discussão a partir daí dessas questões, tá bom? Então, clicou nesse link, daí o nome da sala, room name é Moleta 1725, daí vocês digitam o nome de vocês,
e já vai estar aparecendo as questões. Mayara já entrou, Mariana também. Vou ficar quietinha aqui para vocês tentarem. Tentem aí, daí vocês vão me avisando se precisar de ajuda e não conseguir fazer alguma coisa assim. E não se preocupem, né, gente, por favor, em rever ou alguma coisa assim, é só para a gente iniciar uma discussão mesmo. Muito bom. Todas terminaram, ótimo. Gente, essa ferramenta é uma ferramenta gratuita, todos podem usar. Eu vou até gravar um vídeo explicando como se utiliza para quem tem interesse de. Claro que educação infantil, os pequenininhos, usar uma ferramenta dessa não é bacana, por mais que dê para colocar figura, tudo, né? Acaba não. Talvez no infantil 5, lá, crianças de 5 anos, até vá. Mas do primeiro, segundo ano em diante é interessante, às vezes, ter uma para escolas que estão fazendo uma live com as crianças, né? Pode ser feito depois, sem ser na live, pode também, tá? Mas é uma forma também da criança estar participando ali, né? Tá respondendo. Claro que ferramentas dessa maneira, o ideal sempre são os maiorzinhos, é o mais interessante para ser trabalhado, tá? Mas já que a gente está nesse momento aí, então às vezes também pode ser útil. Claro, como eu falei aqui é para a gente só começar uma discussão por conta dos vídeos que vocês assistiram. Eu não estou nem um pouco preocupado se acertaram ou se erraram, né? Vocês percebem o resultado ali, ele já mostra para vocês a quantidade de acertos, mas o nosso objetivo aqui é para girar a questão da discussão mesmo. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês. Compartilhar essa tela só para mostrar, e daí a gente já faz uma discussão aqui sobre isso. Aqui.
Este. Então, olha só que legal, eu vejo ali, eu ocultei os nomes aqui, né? E daí, mas aqui ele me mostra, nesses asteriscos aqui, quem são vocês, né? O quanto acertaram, erraram. O que é bacana para mim como prof? É perceber, puxa, quais as questões que são importantes que eu reflita com o pessoal, que traga novas discussões, que teve um pouquinho de confusão ali, tá? Isso é bem bacana, né? O que está em vermelhinho quer dizer que não foi respondido adequadamente, e o que está em verdinho está ok, né? Eu vejo que a 4 aqui, show de bola, todo mundo ok, né? E aqui ele já me dá uma porcentagem, né? 75% acertou a 3, a metade acertou a 2, a metade acertou a 1. Okay? Quando eu clico aqui, ó, ele vem para a pergunta, né? Podemos afirmar que é de extrema importância a criança saber o nome das formas na educação infantil, em especial as principais, quadrado, círculo, triângulo, retângulo. Mentira, não precisa não, tá? Saber o nome, é importante a criança manipular, trabalhar dentro da educação infantil com essas formas, mas o nome em especial, aquela coisa de saber o nome, de decorar o nome das formas, não tem problema, não. Eu, Isabelle. Gente, lembra aqueles polígonos de 8 lados, 9 lados, 7? Eu não lembro o nome de todos eles. Eu digito no Google, não tem mais a Barça, agora eu digito no Google. Eu digito no Google lá o nome, o Google me diz. O que eu quero dizer com isso? Não é o nome, e sim o que é essa forma, com o que ele se assemelha, tá? Então, trabalha-se sim na educação infantil as formas, mas não no sentido de saber o nome, não é esse o objetivo, ok? Vamos ver a outra, por isso que essa afirmação era falsa, né? A 2, com relação às unidades de medida. Veja que legal, né? Na educação infantil a gente trabalha com metro, com pesos, né? A ideia de saber o peso das coisas. A gente trabalha na educação infantil com unidades de tempo, sistema monetário, tudo isso a gente trabalha na educação infantil, né? Para quem conseguiu assistir o vídeo ali até o final. Com relação a essas unidades, vamos ver as questões. Na educação infantil, as crianças precisam ter contato com vários instrumentos para medir, fita métrica, balança, entre outros. Elas podem, não é o mais fundamental na educação infantil, mas elas podem. Tá? Essa daqui, quem marcou, não está totalmente errada, não, gente. Tá? Até se tivesse que em formato de prova mesmo, eu nem colocaria uma questão como essa, que essa tem um nível de verdade ali nela, vamos dizer assim. Não é o objetivo principal, mas isso pode ser apresentado para as crianças, ok? Até deixo uma questão como essa, até para gerar essa questão da discussão, para a gente conversar sobre isso. A B, na educação infantil é importante construir o conceito de medida. Com isso, as unidades de medida não convencionais, como a própria mão da criança, são fundamentais. É o que mais a gente trabalha na educação infantil, com experimentos de medida com a mão, com o corpo da criança, com objetos que não são os objetos tradicionais. A criança na educação infantil precisa trabalhar com uma régua, com uma fita métrica? Não precisa. Tá? A gente vai justamente construir esse conceito. Como eu falei, isso é assunto quase para o bimestre inteiro, aqui é só um start. A outra, na unidade de medida tempo, as crianças precisam conhecer o calendário e entender como funcionam as horas do relógio analógico. Por Deus, né? O relógio analógico vai aparecer, gente, lá no terceiro ano que a criança... Na verdade, o relógio analógico aparece desde sempre. Mas ver as horas realmente no analógico é lá no terceiro ano, mais ou menos. Sistema monetário é uma unidade de medida, pois mede o valor. Verdade, é isso mesmo. Mas não precisa ser trabalhado na educação infantil por conta da sua complexidade. Mesmo sendo complexo, trabalha-se sim na educação infantil. A educação infantil recebe tudo, mas tudo trabalhado de uma maneira superficial e lúdica. Superficial no sentido de brincando, não quer dizer que... A gente não vai entrar, né, quando está falando de
de sistema monetário no dinheiro, a gente não vai entrar no dinheiro lá 2,50 centavos, R$ 2,50, né? A gente não vai entrar nessa especificidade, mas sim, a gente já conversa com as crianças sobre o que é esse dinheiro que existe, né? O 3, com relação aos números, o mais importante na educação infantil, a criança ler e escrever os números até o 10 não é o propósito da educação infantil, ela até pode, não tem problema, mas não é o propósito principal, né? A criança associar o número à quantidade? Sim, sim, muitas atividades relacionadas à associação do número e à quantidade. Quanto quer dizer 1? Quanto quer dizer 2? E isso é o que mais vai se trabalhar na educação infantil. A criança apenas ler os números até 10? De novo, né? Ela vai ser apresentada aos números, assim como as letras, mas não tem essa questão de, tem que cumprir isso, sabe? E a D, quanto mais números a criança conhecer, melhor, pois estará entrando no primeiro ano com mais conhecimento e assim terá mais facilidade. Gente, eu vou falar nesse seminário do Instituto Casagrande de Inclusão e Diversidade, antes de eu comentar sobre isso, a última está errada, né? Deixa eu só mostrar mais uma, e daí eu vou liberar o vídeo aqui. E aqui, né, a última era para trabalhar a matemática na educação infantil. Precisamos brincar, trazer o lúdico, fazer com que a criança tenha oportunidade de criar, de perguntar, de estabelecer relações. Isso ajudará no desenvolvimento do raciocínio lógico. Todas acertaram, super verdadeiro. Bem legal. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Eu quero comentar lá aquele item. Aqui, prof, você pode colocar na disciplina que nós vamos fazer aquela que você colocou para eu tirar uma foto? Colocar na disciplina que nós vamos fazer? Não entendi, Érica, o que é? A Mariana diz, prof, quando eu trabalhava, a gente tinha um conjunto de formas em MDF, as mesmas formas em vários tamanhos. Meus alunos ainda não tinham 2 anos e conseguiam fazer... Que bonito, Mari, sério? Fazer as associações, olha que legal, espetacular. Mas você falou a palavra-chave, olha que bacana da escola, fazer associações. Depois ela aprende o nome consequentemente, né? Aquele slide, Érica, já está lá no AVA. O slide que eu coloquei para vocês aqui sobre o planejamento. Esse já está lá no AVA. Vai ficar lá no AVA para vocês. Se preocupe que está lá, você pode acessar a qualquer momento. Já coloquei lá para vocês. Não quer acessar direto por lá? Quer que eu coloque mesmo assim? Deixa eu te colocar o link aqui para você entrar. Espera aí, só um pouquinho. Esse daqui, Érica, você consegue acessar o AVA. Ele não entra no aluno online, mas o docente, o AVA mesmo, o Ambiente Virtual da Aprendizagem, já vai entrar direto. Só digitar login e senha e ele já vai funcionar daí. Enquanto tá esse perrengue aí, já dá para todo mundo acessar dessa maneira. O que eu estava comentando com vocês ali, daquela questão que falava das crianças, do quanto mais souberem de números, melhor, que vai chegar no primeiro ano preparado. Vou me apropriar de uma fala que não é minha, é do professor Marcos Meyer, adoro Marcos Meyer, ele é maravilhoso, eu tive o prazer de trabalhar com ele lá. Meu Deus, eu tinha 19 anos de idade na época, faz muito tempo, mas quase 30 anos. E ele é um estudioso da área de neurociência, né, em especial para a educação infantil, anos iniciais, ele é um professor de matemática, e ele fala uma coisa, e falou nesse seminário do Instituto Casagrande, falava de diversidade, de inclusão, ele falava assim, quer saber, ele até brincou, vou dar uma consultoria gratuita para todo mundo que está assistindo. A melhor escolinha de educação infantil, a melhor escola de educação infantil é aquela que quando os pais forem buscar as crianças vão estar completamente sujas. Sujas, cara, dele até usou o termo, inclusive ranhenta, né? Agora não dá mais, né? Com esse mundo de pandemia não dá para estar ranhento. Mas o que ele quis dizer?
esse trabalho da educação infantil, da criança estar no parquinho, se sujar de tinta, num dia que está quente, né, água, ela brincar com isso, é o que vai trabalhar com todas as funções delas, motoras, funções visuais, que são as mais importantes para serem trabalhadas na educação infantil. Aquela escola de educação infantil que a criança tem que ficar muito quietinha, ou muito dentro de uma salinha, pintando, fazendo atividades, tem algo de errado. Dentro da concepção, gente, isso é uma concepção, né, de neurociência. A G vai estar falando muito disso, Vygotsky também, o próprio Vallon, todos os clássicos aí vão estar colocando muito esse link na educação infantil, né, da questão da criança estar se mexendo, estar se movimentando. Aquela criança, aquela escolinha que pede, eu lembro que a escolinha do meu filho, maravilhosa, encantadora, não existe mais nos dias de hoje, foi comprada por outro, uma escolinha pequena, mas maravilhosa. Existia um dia que as crianças, né, tipo o dia do brinquedo, mas tinha um dia que elas tinham que levar, pensa o caos que ficava na escola, tinham que levar bicicleta, skate, patins, podiam levar brinquedos, pensa como ficava a escola, né? Né, as crianças deviam se matar lá dentro mesmo, né? Mas gente, que divertido, né? O Caio mesmo foi um que machucou, quebrou, não lembro se foi a perna ou o braço nessa época, enfim, o Caio quebrou tanta coisa, mas adorava, não tinha problema, tava brincando, caiu sem querer, foi na cama elástica, caiu, se machucou, faz parte da infância, né? Eu era uma mãe que tinha medo quando tinha febre. Quando tinha febre, eu ficava assustada. Eu falava, gente, tá com febre, o que será que é? Mas se ele tivesse quebrado, eu fui me acostumando, porque ele caía, mas se machucava bastante, que aprontava bastante também. Então, a importância dessa educação infantil, dessa criança que está numa escola de educação infantil, que se preocupa com isso. Com essa criança largada, brincando, correndo, caindo, ralando o joelho. Se ela não está com o joelho ralado, eu sei que, né, eu talvez seja fora da curva, né, eu sei que a maioria das mães, das famílias ali vão estar completamente preocupadas com relação a isso. Inclusive, de novo, estou me apropriando do professor Marcos Meyer, vai estar falando disso com as famílias, explicando para as famílias a importância da criança passar por exemplos. Não estou dizendo que não tem que cuidar da criança lá, claro que não. Né? É o cuidado da criança, a criança estar brincando, fazendo tudo isso, mas é o cuidar junto, não é uma negligência, né? Mas o quanto é importante ela experimentar tudo isso. A leitura, a escrita. Gente, a gente percebe muito nas escolas, né? Com propagandas do tipo, a criança aqui já com 3, 4 aninhos já está lendo e escrevendo, traga para cá. Né? E daí que ótimo, quando chegar no primeiro ano, nossa, que perfeito, meus filhos já estão lendo, já estão escrevendo. E daí pulou a etapa, né? A educação infantil, que era tanto para esse brincar, para essa associação, não foi feito. Esse é o foco principal. A partir de várias brincadeiras que a gente vai estar discutindo esta inteira, que aparece a matemática. É a última questão ali que eu fiz para vocês. Né? Não é saber os números, saber o nome das formas. Isso, gente, é muito bacana de analisar no YouTube, eu tenho visto muito, até todo mundo virou youtuber, né? Então tem muitas aulas para educação infantil no YouTube, muitas. Eu vou dizer que, olha, seguramente metade das aulas que eu já investiguei, e analisar com viés crítico mesmo, seguramente a metade está completamente fora do que a BNCC diz. Porque está focando a criança nessa questão do saber o nome das formas, né? Saber construir um gráfico, saber os números, como eu faço para que a criança saiba como escreve o número 1. A metade seguramente está indo numa linha repetindo o tradicional, né? Essa educação tradicional. Está errado? Não, é um viés da escola ou da professora, né? Falando em YouTube, da professora. Teve uma palestra semestre passado com 3 professores, não, agora semestre passado, só que foi no período da noite. Não lembro se alguém da turma de vocês conseguiu assistir, eu divulguei até. Com 3 professores de educação infantil, uma delas é bem minha amiga, e eu lembro que uma vez eu perguntei para ela, eu falei assim, ela trabalha com crianças de 4 anos. Eu falei para ela, como vocês trabalham
na educação infantil, com adição, subtração com as crianças. Dela, não, a gente não trabalha isso com as crianças na educação infantil. Eu falei, acho que vocês trabalham sim. Dela, não é o foco da educação infantil. Estou contando isso porque olha que espetacular. É verdade tudo que ela está falando. Só que daí eu perguntei para ela, falei, vocês não fazem jogo de boliche com as crianças? As crianças não brincam de boliche? Ah, brincamos. Falei, E eu falei, quando cai lá os pinos, vocês não contam? Para ver quem ganhou, quem acertou mais? Não, está fazendo processo de edição. Quer dizer que de 10 pinos só caíram 3. 7 ainda ficaram de pé. Olha o processo de subtração. É isso a educação infantil. Ninguém trabalha na educação infantil isso aqui, né? 2 mais 3. Não, né? Não é nessa forma. Mas na brincadeira, é aquela coisa que a gente nem se percebe fazendo. Mas é na brincadeira que aparece, na amarelinha, né? E tantos outros que a gente vai estar conversando aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês primeiro as formas bonitas. Eu fiz um teste aqui, gente, vamos ver se vai dar certo, que eu acho que vai ficar melhor de visualizar com vocês. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. É aqui que eu venho, que daí vai estar uma visualização melhor. Quero ver se eu conseguir. Ok, e daí eu venho aqui. Espera aí. Compartilhar vídeo. Gente, vocês estão me vendo sobre outro ângulo, né? Ok? Esse ângulo fica melhor para ver as formas. Ok, ótimo. Coloquei um outro aqui pelo celular, que aqui vai mostrar melhor a mesa. Tá aparecendo, né? Tá, beleza. Gente, com as formas, até me aproveitando aqui do que a Mari falou, a Mariana contou de associações, né? Gente, aqui são os blocos lógicos, inclusive os blocos lógicos da universidade. Peguei lá no início de início de abril, não, já era meados de abril, quando eu vi que o mundo estava meio virado, que ia demorar para voltar, fui lá e busquei isso aqui, que a gente trabalharia com isso aqui na prática, né? Deixa eu pegar algumas formas aqui. Colocar aqui na mesa. Maravilhoso de utilizar os blocos lógicos para trabalhar com as formas. É espetacular. Vamos ver aqui. Gente, olha só. Deixa eu trazer para cá para uma visualização melhor. Ok, beleza. O som, vocês me escutam normal? Tá certinho? Ok, beleza. Então, olha só. Blocos lógicos para a ideia das formas, né? Repare que esses blocos não é só as formas que tem aqui, né? O que tem aqui também? Quais outros atributos que aparecem aqui, fora as formas geométricas? Me ajudem pelo chat ou falando. O que mais que a gente vê aqui? Cores. Ah, Marina está aí. Oi, Marina. Tudo bem? Bom dia. Certo, bom dia.
bom dia, que bom que você está aí. Desculpe, não tinha visto. Não, é que eu só consegui entrar agora mesmo, por causa da Não internet. se preocupe, não se preocupe. Eu fico louca de feliz que conseguiu. As cores, o tamanho. O que você falou, Marina? Eu falei as cores também, As junto com a Maria. cores, perfeito. Isso mesmo. Tamanho, isso aqui, ó. A diferença desse para esse, qual que seria? Ah, largura? Uhum. A ideia da espessura, né, da peça. Gente, olha isso aqui que eu estou fazendo nas peças, ó. Eu estou manipulando, né? É isso aqui que a gente entrega para as crianças. Não é importante que a criança saiba que isso aqui é um triângulo, né? Mais importante é a manipulação e mais importante... Gente, vamos combinar, né? Se a gente entregar uma caixinha dessa para as crianças, cheia, e a gente começar a falar para elas, vamos ver as formas. Ai, acaba com a vida delas, né? Sabe o que a gente tem que deixar elas fazerem? Brinca, né, gente? Isso aqui. Elas manipularem as formas, né? Pensar, fazer casinha aqui, é isso aqui. Gente, uma vez foi muito engraçado, eu trabalhei com as formas, com uma turma de informática da Universidade Positivo. Eu levei as formas. Eu dava disciplina de raciocínio lógico. Levei uma sexta-feira à noite, brinquedos. Eles falaram que era o dia do brinquedo, e era bem isso mesmo. E, por Deus, eu não conseguia dar aula para eles no início, porque eles queriam brincar com essas peças. Foi um espetáculo. Eu achei que eles iam achar o mico, eles adoraram as peças. E tinha a ver isso aqui com o diagrama de Venn. Já vou falar para vocês a ideia também. Então, ó, mesmo, não só crianças, né? Por isso que eu falei, mesmo com adultos, entregou o brinquedo, deixa brincar. Inclusive, é nessa brincadeira e nisso aqui que a criança vai estar construindo que ela vai ver, opa, não consigo deixar parado esse círculo aqui em cima, né? Fala, Fran. É que a gente vai se envolvendo, né, Prof? E automaticamente vai criando criatividade Perfeito. e gerando desafios, e aí a gente vai raciocinando sobre o que dá para fazer, o que não dá. Eu adoro brincar. Isso. Brincar descompromissadamente, não é verdade, Fran? Isso, exatamente. Gente, aquela mãe louca reclamando, né? Gente, aquela mãe não é o retrato da mãe mesmo, das crianças de educação infantil? Louca para as crianças aprenderem a escrever, a número, e esquecendo que esse propósito é o mais importante, né? Eu brinquei até, eu não precisava ter gravado um vídeo. Eu gravei o vídeo com aquela mãe lá, né? Coloquei peruca, tudo para ficar divertido. Foi só para vocês, no mínimo, darem risada, que eu poderia estar escrevendo. Eu estava escrevendo na prova sobre isso. Eu falei, sabe, vai ser mais rápido, vou gravar um vídeo, vai ficar mais divertido. E fui pela ideia do Valon também, né? De ter um vídeo mais divertido. E a partir disso, a gente teve uma discussão séria sobre essa questão do brincar. Né? Não é chegar na sala e apresentar as formas. Concorda que depois que a criança brincou e manipulou, não quer dizer que a gente não vai falar que isso daqui tem a forma de um triângulo. Não é isso. A gente vai falar dessa maneira, não tem problema. Mas não é o propósito essa associação. É o propósito a criança perceber que o que acontece com essa forma que eu consigo deixar de pé e essa forma que na ponta aqui, a gente vai saber que tem o nome de vértice depois, não consigo deixar de pé, só se eu fizer desse jeito aqui. Né? Eu perceber que essa forma aqui, se eu deixar nesse formato, ela não fica no formato um quadrado, ela vai virar, a gente sabe que ela vira um losango, mas nesse formato a gente sabe que é um quadrado. Mas ela está fazendo o quê? Manipulando. Esse é o mais importante. Piaget vai estar falando de um estágio, de um processo mental que é comparar as formas. Aqui a criança pode perceber, né, a quantidade de lados de cada forma pela comparação. A Mariana usou um termo ali, associação. Se a criança, 2 aninhos que você falou, né, Mari, consegue perceber que essas duas são iguais, embora tenham tamanhos diferentes, gente, espetacular. É isso, não importa que a criança de 2 anos saiba que isso aqui é um triângulo, mas se ela conseguir observar isso aqui, sabe aqueles joguinhos, aqueles brinquedos que a criança tem a peça e tem que colocar dentro de um buraquinho, uma peça
que é equivalente àquele objeto, né? São várias formas que tem nesse brinquedo, e a criança pega o círculo e vai ter que colocar no buraquinho do círculo. Pega o triângulo e vai ter que colocar no buraquinho do triângulo. Espetacular o brinquedo. Excelente. Porque é isso, a criança está vendo por que ela não consegue colocar isso daqui num buraquinho lá que tem esse formato. Por que não entra? É ali que ela está testando todas as possibilidades. E pode ver que uma criança de 2 anos vai ter uma dificuldade enorme ali, porque ela vai estar tentando associar e ainda não consegue. Né? Coisa que uma criança depois de 5 anos, lá saindo da educação infantil, já vai ter total habilidade para isso. Então, esse sempre é o ponto mais importante do que simplesmente o nome. Olha uma coisa, ó. O que eu estou fazendo aqui? Separando. Separando pelo quê? Fran, me ajuda. Marina. Não? Por cor. Por cor. Uhum. Classifiquei. Piaget vai estar falando também, além dessa palavrinha que eu tinha dito, comparar, que faz parte de um processo mental, agora eu classifiquei. Classificar. Classifiquei por cor, mas eu poderia ter classificado. Olha uma outra classificação aqui. E a gente pode pedir para as crianças estarem fazendo isso. Que classificação é essa que estou fazendo aqui, nesse outro? Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Por formas. Por formas, exatamente. Isso mesmo, olha lá. Quando a gente pede para a criança, tá aqui, por forma, só ficou um aqui no de retângulo. Inclusive, tem poucos retângulos aqui. Acho que essa caixinha que eu peguei, as formas devem estar misturadas com outras caixinhas lá da UP. O que é importante disso? Gente, quando em casa a gente pede para uma criança arrumar o seu quarto, ajudar na organização, a gente está fazendo matemática. Porque para organizar, reparem, a primeira vez foi por cores, aqui foi por formas, poderia ter por tamanhos, né? Poderiam ter outras formas de organização. Isso tem a ver com segundo Piaget, quando a gente vai estar falando de um processo mental que a criança está usando, que é para classificar. Eu não consigo organizar se eu não classificar, colocar cada coisa no seu lugar. Se a criança perceber que, peraí, tem uma caixa que eu vou guardar os brinquedos, mas eu tenho uma gaveta que eu vou guardar minhas camisetas. Ela percebe que aqui é minhas formas, triângulo de um lado e círculos do outro, é uma coisa. E lá, no dia a dia da criança, são os brinquedos e as camisetas. São 2 situações distintas. Super importante. Que muitas vezes, até quando uma mãe pede alguma coisa para o filho nesse sentido, ela está muito mais preocupada com a organização, mas ela nem sabe o quanto está envolvido de processos sobre isso. E quando vocês responderam ajudaram a professora Clotilde lá, a dar devolutiva para a mãe, era aquilo mesmo, né? É a mãe perceber que é nessa brincadeira, que quando a criança está mostrando os carrinhos da Hot Wheels, também está tendo uma questão ali envolvida de contagem, né? De 1, 2, 3, né? Que vocês também, vários colocaram ali na resposta, que é de extrema importância na hora que a criança está usando, ok? Deem uma olhada nessa organização aqui que eu vou estar fazendo. Aqui. Eu vou organizar de um lado peças vermelhas e do outro lado triângulos. Então, tiro esse daqui, tiro esse daqui. Esse fica aqui, esse vem para cá, esse vem para cá, e esse não preciso. Deixa eu ver aqui. Olha só, um conjunto só de peças vermelhas e um conjunto de triângulos. Oi, Marina, pode falar. Esse que você está falando, né, das peças de contagem, eu lembro na escola uma coisa que pelo menos eu gostava bastante, que eu acho que é sempre legal para criança também,
trabalhar com dinheiro, né? Tipo aqueles papelote falso, moedinha, e notas também, que ao mesmo tempo que é algo significativo, eles também podem sempre, tipo, separem de 10 centavos, agora façam um conjunto de tanto, e sempre, tipo, ajudando na matemática. Perfeito. E normalmente, né, Marina, eles nem vão ter noção do que é aqueles 10 centavos, né? Eles vão vendo que 10 juntam real e por aí vai. Podem fazer várias tipo, Olha, brincadeiras e espetacular. contas em cima disso. Isso mesmo. É pelo experimento, pela brincadeira, pelo papelote, como você usou, sem a preocupação do que é o 10 centavos. Mas é a partir disso que ele vai ver, opa, como é que é, Marina? 10 vai formar R$ 1, né? Gente, isso não é sistema decimal ensinando para as crianças? Espetacular o exemplo, Marina. Exatamente isso, né? O famoso mercadinho, né? Com as crianças brincando com essa manipulação do dinheiro, ótimo. Também está, quando a criança está pegando 10 para juntar 1, e ela vai aprendendo isso a partir do lúdico mesmo, ela está realmente trabalhando com sistema decimal, gente. Quando a gente vai depois falar para ela lá que 10 unidades vão formar uma dezena. E pode ser trabalhado desde a educação infantil? Sim. Excelente, Marina. Gente, olha esse formato desse conjunto aqui, né? Aqui tem triângulos e aqui eu coloquei só a cor vermelha. Mas analisa esses dois conjuntos. Vocês concordam que aqui... O que tem alguma coisa aí que não está ornando aí? Triângulos e vermelhos. Ok, separei, classifiquei. Mas o que vocês percebem alguma coisa aí que algum elemento que poderia estar em outro conjunto também, ou que faz parte de dos dois conjuntos? O círculo, o que você percebe do círculo? Érica, o que você está enxergando do círculo ali? Percebo que aqui é todos os objetos, independente da forma, né, que tem cor vermelha, e aqui são apenas triângulos. Aqui eu quero um conjunto só de triângulos, e aqui só de cor vermelha. Vocês não acharam meio esquisito aqui que aqui tem triângulo também? Concorda que se aqui tem triângulo, aqui também é só triângulo. Aqui são só triângulos e aqui todas as formas que tem cor vermelha. Esses triângulos também não poderiam fazer parte desse conjunto? Ah, entendi, Érica. É tipo, o círculo é o intruso, né? Entendi. Perfeito. Uhum. Ótima percepção, Érica. Ótima. Mas percebe que esses triângulos poderiam estar nesse conjunto também? Esses triângulos são vermelhos. Eles fazem parte do conjunto dos vermelhos, que eu separei, né? Classifiquei. Mas eles também fazem os triângulos. Gente, vou fazer um negócio aqui, ó, com vocês. Deixa eu pegar aqui. Em homenagem ao Outubro Rosa, fitinhas rosa. Deixa eu só colocar aqui primeiro. Aqui. Gente, isso daqui tá lembrando aquelas bolinhas assim, ó. Duas bolinhas. Uma do lado da outra com um negócio aqui no meio. Na matemática, isso se chama de intersecção. Que vocês aprenderam um dia na vida, eu acho que lá no ensino fundamental, médio, se é que aprenderam. Olha o que eu estou fazendo com esses triângulos aqui. Eu coloquei... Conseguem enxergar o que foi feito aqui? Deixa eu só fazer uma coisa diferente. Só para... Primeiro, ó, aqui. Tava assim, ó, dois conjuntos separados. Ok? Eu usei essa fitinha rosa aqui para demarcar o conjunto. Esse conjunto separado
e esse outro conjunto aqui, ó. Os conjuntos não estavam se relacionando, ok? Dois conjuntos distintos. Depois eu puxei aqui, ó, um conjunto para dentro do outro, eu criei essa parte aqui no meio, e eu estou colocando esses triângulos aqui. Gente, isso aqui tem um nome na matemática de diagrama de Venn, isso aqui cai em questão de concurso. E a gente consegue trabalhar com as crianças não dessa maneira aqui. Desde a educação infantil. Percebe isso aqui? O que quer dizer esses triângulos? O que a gente pode trazer para as crianças da educação infantil refletirem? Que dependendo da maneira como a gente classificou, organizou, como aqui eu tenho peças vermelhas e aqui eu tenho peças triangulares, eu posso ter triângulos que são de cor vermelha. Então, olha o que aconteceu. Eu tenho aqui essa intersecção. Na matemática, esse era o nome que era dado, intersecção. A gente vai usar esse nome na educação infantil, né, gente? Mas as crianças perceberem características dos dois elementos. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente está trabalhando na educação infantil uma coisa que lá na frente vai ser chamado de intersecção, é lá que o professor vai estar atuando depois, lá no ensino médio. Mas, ó, quando ela está manipulando as peças, a gente não vai fazer isso aqui com as crianças, tá? Uma forma até de trabalhar com essa ideia de conjuntos com as crianças, bambolê, gente. Deixa eu subir minha câmera aqui um pouquinho para vocês me verem. Bambolê. Bambolê, você põe no chão para as crianças trabalharem com bambolê, e daí ficam os dois círculos, né, do circunferência, que vai ser, na verdade, do bambolê. Então, tem as duas ali, a criança ali dentro vai colocando as formas. Numa situação como essa que eu coloquei aqui para vocês, de triângulos e o outro dessas cores vermelhas, a gente pode até falar para as crianças, mas espera aí, e esses triângulos que fazem parte do conjunto das peças vermelhas e também são triângulos? Em que conjunto que a gente deixa eles? Só para a gente ver o que as crianças vão responder nisso. Ah, não, eles têm que ficar no conjunto das peças vermelhas. Não, ele tem que ficar no conjunto dos triângulos. E ele não pode ficar nos dois? Como será que a gente faria para os triângulos ficarem nos dois? Uma dessa, as crianças mesmo, olha que processo investigativo legal. A gente não precisa mostrar isso que eu mostrei para vocês agora, né? Uma dessas, crianças mesmo conseguem criar essa intersecção. Gente, essa intersecção, deixa eu só desenhar numa folha aqui para vocês, é aquela coisa que cai em concurso público para a pessoa entrar. Nível de ensino superior. E a gente consegue fazer as crianças refletirem desde a educação básica. É esse aqui, ó. Lembram disso? Diagrama de Venn o nome. Que daí aparecia assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tô fazendo igual a gente tá aqui. 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Diagrama de Venn, exatamente com as peças que nós fizemos. Eu tenho aqui 5 triângulos, 3 que são triângulos de cor vermelha, e tenho 3 objetos de cor vermelha. Depois não vira aquela coisa de questão de concurso mesmo, daí fala assim, quantos fazem parte da intersecção de vermelhos do conjunto A e do conjunto B? Vocês lembram dessas bolinhas? Viram alguma vez na vida disso? Tem lembrança? Sim. Quando vocês trabalharam com isso? Tem que olhar para cá agora. Gostava, Mariana? Eu adoro também. Adoro. Gente, e esse daí tem um livro. Esse livro não está aqui em casa, porque esse livro é da biblioteca. Eu até fiquei com os livros da biblioteca lá do início do ano, mas esse não estava. Tem um livro, tá, na biblioteca da universidade, que o nome é Blocos Lógicos, que trabalha toda essa concepção de blocos lógicos na educação infantil, trazendo assuntos lá para frente. E essa capacidade, por isso, é importante lembrar o nome das formas, é importante a criança manipular, realizar os testes com essas formas, classificar, pensar em conjuntos com cada uma dessas formas.
Esse é o ponto mais importante de trabalhar com essa ideia dos blocos lógicos. Outra questão bastante interessante, deixa eu abaixar aqui de novo, que eu quero mostrar aqui agora. Veio para baixo. Bem que agora não precisa mostrar tanto. Quero que me... Ah, ok. Quando a criança está vendo isso aqui, ó, ela vê essa caixa. Aqui, uma caixa de água de coco. O que isso aqui tem a ver com a forma? Para que ela saiba que o nome disso daqui é estilo um paralelepípedo, é um bloco retangular, precisa saber, né? Eu só sei também porque eu tive que lembrar para a aula, senão também já tinha esquecido. Ela associar que isso daqui está muito próximo dessa forma aqui, ou mesmo dessa forma, não tem problema, né? Só que se ela conseguir perceber que mais do que essa ideia do quadrado, isso aqui é mais semelhante à ideia de um retângulo, melhor ainda. Se ela perceber que é mais próximo ainda, ao invés desse retângulo que é simples, né, que é fininho, se ela perceber que está mais próximo desse formato aqui, que é um formato mais em 3D, né, que é a ideia do bloco retangular mesmo, melhor ainda. É a criança realizar esse tipo de associação. Ela perceber, a prof trabalhar com a ideia de, opa, peraí, e nessa daqui, nessa tampa, peguei um pote aqui, essa tampa, que forma que é semelhante a essa tampa? Né? E a criança pegar dentro dessa caixa dos blocos lógicos, qual forma que seria mais próxima dessa tampa? Né? E ela estar fazendo essa associação, opa, essa daqui não, é totalmente diferente. Essa aqui é mais próxima. Essa daqui também. E daí pode vir o Joãozinho e falar, não, mas espera aí, essa é amarela. Se a gente segurar essa daqui, vai estar mais próximo ainda. Olha que bacana. Quantas associações feitas, né? Se a criança perceber que esse formato aqui, eu consigo fazendo esse movimento, né, que a peça vai estar... Eu consigo rolar, que é a mesma coisa dessa pecinha aqui, ótimo, é isso, é o movimento, é o que acontece. Por que numa peça como essa, né, o que tem de diferença entre uma e outra? Qual que é o formato da bola? Né? O que está acontecendo com uma bola? Quando a gente consegue, numa bola, fazer ela rolar e um objeto como esse daqui não. Qual que é a diferença quando a gente tem, por exemplo, esse rolinho aqui? Os famosos rolinhos de papel higiênico, né, gente? Que acontece aqui nesse cilindro, né? Que está meio torto aqui o meu, coitado. É essa experimentação, né? A criança saber que o nome disso daqui é um cilindro, não tem necessidade, né? A gente fala, tá? Em momento algum, eu quero dizer que nós não vamos estar falando com as crianças sobre o nome dessas formas. A gente continua falando, não tem problema. Mas não é a criança saber exatamente que isso é um círculo, e sim essa manipulação. Usar esses processos mentais, comentei muito de dois com vocês hoje, essa comparação e essa classificação. Tem um que aparece junto também, que a G também vai estar falando disso, desse processo mental, deixa eu escrever aqui, que é incluir. O incluir trabalha muito com a ideia do classificar mesmo. Classificar eu estou separando, organizando, colocando cada coisa no seu conjunto, mas quando eu estou trazendo para esse conjunto só peças vermelhas, eu estou incluindo elementos nessa peça, nesse conjunto. Ao mesmo tempo que eu estou organizando, separando vermelhas para um lado e triângulos para o outro, ou azuis para o outro, eu estou fazendo esse processo aqui de incluir, inclusão. Os dois trabalham muito semelhantes, a inclusão e a classificação, tá? Mas eu incluo aqui. De novo, o exemplo da criança organizando as coisas dentro do quarto. Se no quarto dela tem lá os carrinhos numa determinada caixa e tem as bolas em outra organização do quarto, quando ela vai colocar cada um no seu, ela está classificando, separando. Mas o processo de pegar aquele carrinho e colocar junto com os demais carrinhos, ela está incluindo os carrinhos no conjunto dos carrinhos, ok? Esse são dois processos mentais. Quando a gente está falando em processo mental,
é questão cognitiva cérebro mesmo. Quanto é importante essa classificação. Gente, a criança bem pequena lá, com 1 ano, né, antes até de 1 ano, ela não vai pegar isso daqui na mão e vai estar jogando. Adianta pedir para uma criança de 1 ano organizar, né? Ela quer testar aqui, antes de 1 ano, né? Pegar isso aqui e jogar. Olha que aprendizado bonito, né? Claro que a gente, como mãe e prof, a gente vai explicando que não é legal, né, jogar. Mas ela está fazendo um teste realmente de... Olha o movimento que acontece. Por que esse daqui, quando eu jogo, faz barulho? E por que esse pano aqui, quando eu jogo, olha, o barulho é diferente. Né? Olha a diferença. A velocidade, se eu for jogar esse aqui com força, e esse aqui, muito diferente. Olha quanto teste ela vai estar fazendo. Além de colocar na boca, bem lembrado, Renan, bem isso mesmo, né? Faz parte também, né? É claro que tem que cuidar, é óbvio, né? Com a criança menor, esse tipo de peça que é menorzinha, nem pensar, né? Aí quando eu brinquei lá, que vai a fala do Marcos Meyer, deixa eles brincarem, se sujarem, né? É óbvio que o cuidar junto, né? E vai engolir tranquilamente esse daqui, né? Meu filho, quando ele tinha meses, eu estava fazendo comida, deixei ele no carrinho, na cozinha comigo. Essa história é muito engraçada. Na cozinha comigo, e ele estava perto da geladeira. E tá, né? Ok. E daí eu lembro que no dia seguinte, foi muito engraçado, amor, e daí ele vomitou mamar. E ele não... Era muito raro, não acontecia isso, né? Credo, por que será vomitou mamar, gente, né? Esquisito. Então ele acabou de mamar e já voltou, não era uma coisa normal. Eu lembrei por causa do que o Renan falou aqui. E daí o que aconteceu? Porque vomitou e daí logo depois fez cocô. Gente, no cocô dele tinha uma figurinha do ursinho Pooh. Essa figurinha tava depois que eu fui deduzir, né? Tava colada na geladeira, só que ela tava colada na geladeira e meio saindo, sabe como? Meio, né? E ele tirou. Eu tava ali, ele tava no carrinho, perto da geladeira, né? Eu fazendo comida ali, me distraí em algum momento, engoliu a figurinha. Claro, porque se saiu no cocô, como é que ele fez? Depois que eu fiquei pensando, gente, como é que tem uma coisa brilhante na criança? Daí que eu lembrei, por isso que tinha vomitado, né? Então, negligência da mãe ali que não tinha percebido. Também estava colado na geladeira, não imaginei que fosse. Tirei até foto na época, né? Tirei foto, tal. Na época não tinha grupo de WhatsApp para compartilhar a foto, senão tava na rede a foto do cocô dele com o ursinho Puff. Adoro essa história. Faz parte. Só o processo que ele teve que fazer ali da geladeira, de conseguir retirar aquela figurinha, gente, aquele negócio era brilhante, né? Olha que bacana aquele negócio na boca. Tá errado aquilo? Não, faz parte do processo de aprendizagem da criança. O primeiro contato dela é com a boca mesmo. Né? Se ela vê algo que é atrativo, a primeira coisa que ela nasceu, ela estava tentando mamar. Né? Dos primeiros, já vem com a criança isso. Né? Aquela fase das crianças da mordida. E claro, é uma coisa que ela sabe fazer. Né? Então, é óbvio, vem o processo daí de mostrar que aquilo não é legal, mas é totalmente natural o processo, faz parte desse processo de desenvolvimento da criança trabalhar desse jeito. Né? Não é simplesmente a questão do não pode morder, tá errado morder, ninguém está dizendo que tá certo. Né? Mas faz parte desse processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Se ela sempre usa a boca, por que ela não pode comer? Porque ela não pode pôr isso na boca? Por isso, claro, o cuidado, meu foi uma figurinha, foi algo simples. Né? Mas o quanto as crianças realmente põem qualquer coisa na boca e o quanto isso é perigoso mesmo para a saúde delas. Não tem nem o que falar com relação a isso. Ok? Ok, gente? E eu achei fofa, né? Quando eu vi a figurinha do ursinho Pooh, eu me matava de dar risada. Eu falo pro Caio até hoje que quando ele tiver a primeira namorada, eu vou contar essa história. Ele quer morrer. Coisa de mãe. Depois que a gente vira mãe, a gente fica sempre sem noção com os filhos. Sempre. Percebem a quantidade de associações que nós fizemos hoje falando de formas, de geometria, né? Com os blocos lógicos, com situações do dia a dia,
né, com as formas que a criança vai estar percebendo, sem a necessidade simplesmente de associar nomes, mas sim de vincular nomes, mas sim associar, prestar atenção, manipular, brincar, né? Dar isso aqui na mão, esses blocos na mão das crianças, e a criança está brincando. Esse é o ponto mais importante, ok? Eu vejo vocês aqui, esse negócio de 2 câmeras, não estou acostumada com essa fama, não, gente. Aí tem que olhar para lá, não é para cá, mas é que tem que o celular ficar melhor de mostrar mesmo. Gente, muito obrigada por quem conseguiu participar aqui da live até o final, né? A Érica, a Fran, Maiara, Mariana, Marina, Renan. Valeu, muito obrigada. Nos encontramos na semana que vem. Caso tenha alguma questão relacionada à prova, ao sistema de avaliação, agora eu vou ficar disponível para vocês ali no WhatsApp, me mandem, tá bom? Daí eu respondo vocês sem problema nenhum, a gente vê qualquer dúvida que vocês tenham. E eu que agradeço, Maiara, muito obrigada. Adoro os coraçõezinhos aí que vocês colocam. Obrigada novamente pela companhia. Deixa eu falar para vocês aqui, quem quiser. Eu ia falar, cadê meu celular? Ele está ali. Deixa eu só abrir um negócio aqui, porque quem quiser fazer inscrição já para o seminário, que a Fran disse que queria, já consegue fazer já. Entrando lá, gente, deixa eu só entrar aqui para ver, ó. Instituto Casa Grande. Gente do céu, olha, Celso Vasconcelos, Cipriano Luquezzi, maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Simpósio de avaliação. Aqui. Deixa eu ver onde é que está o link de inscrição já. Então, ó, com certificado é R$30. Deixa eu pegar aqui. Espera aí, só um minuto, que eu tenho que pegar um outro aqui também. Gente que não tem interesse, se quiser já ir saindo, pode ficar tranquilo, tá? À vontade, só vou aqui para quem tem interesse. Aqui. Esse é o link. É o com o Celso, esse mesmo, Renan, com Celso Vasconcelos. Esse é o link, e daí o voucher, de novo, o voucher não paga, tá? Consegue isenção, mas daí não gera o certificado, que é o certificado que vocês podem usar como horas complementares, tá? Esse certificado como horas complementares é R$30, e daí junto, normalmente eles estão fazendo uma atividade junto para ser feita. Inclusive, minhas atividades estão atrasadas. Eu fiz em alguns, mas não terminei a atividade ainda, bem aluna mesmo. Daí, o voucher é esse aqui, ó. Na hora da inscrição, lá do botão de inscrição, digita esse aqui. Aqui. IC_pedagogia _AV20. Tá? Esse é o link daí. Vai lá para fazer a inscrição e daí usa esse voucher. Daí você vai receber uma liberação no teu e-mail que você vai cadastrar, tá? Ele manda por e-mail. Daí recebe uma liberação no teu e-mail amanhã do link de acesso para assistir esse simpósio que eles estão chamando, que vai tratar do tema avaliação em tempos de pandemia. O professor Celso Vasconcelos e o Luquezzi, o Cipriano Luquezzi, são espetaculares nesse tema avaliação. São top 5 entre os top do mundo falando de avaliação. Okay? Daí, Renan, você tem que fazer a inscrição, é nesse mesmo link, tá? Só que daí tem que pagar os R$30. Daí eu não tenho voucher gratuito aí, tá? Daí é no mesmo local, só que daí paga. E depois, para validar, normalmente eles fazem uma atividade paralela que tem que ser feita também. Como eu disse, eu não fiz ainda. O meu está pendente lá, para poder pegar meu certificado também do último seminário de inclusão e diversidade. Fantástico, fantástico. A fala de alguns ali foi emocionante. Quem conseguiu assistir foi
de chorar horrores. Foi lindo. Espetacular mesmo, de uma sensibilidade imensa. Ok? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês me chamam. Deixa eu fechar aqui.